Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, tenho 19 anos e eu fui para Honolulu com a IF no início desse ano, de 2022, e para a IF Santa Bárbara em 2020. A minha história com intercâmbio é antiga, eu sempre quis fazer um intercâmbio, e aí no finalzinho de 2019 surgiu a oportunidade de eu ir com a IF para Santa Bárbara, e aí eu fiz esse intercâmbio e ele simplesmente mudou a minha vida de várias maneiras. Eu aprendi muito sobre mim, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Foi literalmente a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Mas aconteceu uma coisa muito maluca que foi, eu me tornei ambassador da IF e acabei ganhando um intercâmbio de graça que eu podia ir para qualquer lugar, com passagem, acomodação, material, aula, seguro, tudo pago. Então foi uma experiência boa, que me levou a uma experiência melhor ainda, e foi aí que entra o Honolulu. Eu escolhi esse destino porque, gente, pelo amor de Deus, quem nunca quis ir pro Havaí? Eu pensei assim, gente, se eu não for pro Havaí com a IF, eu não vou pro Havaí nunca. Quando que eu vou pro Havaí? É um destino caro, é um destino longe, é muito tempo de voo. Então, nunca. Então eu peguei a revista da IF e falei, eu vou pro lugar mais diferente que tiver. E aí, bom, Havaí. E foi pra lá que eu fui, nesse início de ano agora. E eu fiquei um mês lá, assim como em Santa Bárbara. Eu achei um período ótimo, suficiente para você passar umas férias, para você conhecer a galera, conhecer o lugar, não se cansar e ao mesmo tempo acaba sendo como se fosse uma viagem de turismo. Então é muito legal. Eu cheguei um dia antes do que geralmente a gente chega no domingo, e o meu voo foi comprado até pela IF mesmo para chegar no sábado de noite, então eu ganhei um dia a mais de destino antes da aula e eu resolvi passear. E aí tá, que aconteceu a minha primeira história do intercâmbio foi logo no primeiro dia. A primeira coisa marcante que aconteceu no meu intercâmbio foi no primeiro dia. Eu completamente perdida, falei, vou conhecer o centro. Eu fiquei em host family, vale a pena falar, e a minha host family era um amor. Na verdade, era minha host mom, ela morava sozinha, e eu dividi o quarto com uma menina da Holanda, e o outro quarto tinha uma alemã, e elas eram muito legais, muito legais. Então eu já cheguei super bem recebidas por elas e pela minha host. E aí no meu primeiro dia eu falei, eu quero passear, eu quero conhecer o centro, que é o Waikiki. E aí ela foi, me levou a minha host de carro pra eu poder fazer o meu cartão do ônibus, me explicou onde que eu pego, qual ônibus que eu pego, me falou tudo sobre a cidade, me soltou na cidade. Fui eu, aventureira, conhecer. Aí eu passei na IF, já fui na praia, já fui conhecendo o centro. Era dia de Super Bowl, eu sou apaixonada por futebol americano, então logo achei um bar pra assistir, foi um perrengue pra achar o bar. Juro, eu rodei a cidade toda pra achar um bar e tava tudo lotado. E depois de andar horas e horas, eu achei um bar e eu comecei a assistir o jogo da porta porque tava lotado, depois eu entrei. Então, o dia já foi todo assim. E aí, na hora de voltar pra casa, eu peguei meu celular. E foi aí que rolou o primeiro perrengue. Eu peguei o ônibus errado. O Google não funciona em Honolulu. Fica aí a dica. O que funciona lá é o Movit. O Google de lá é péssimo, não pega bem os ônibus. Eu entrei no ônibus errado e meu celular tava com 1% de bateria. E aí, na hora que eu percebi que o ônibus estava errado, eu comecei a entrar em completo desespero. E eu vi que eu tava indo para um lugar muito nada a ver. Tipo, eu tinha que pegar o ônibus 3, eu peguei o 13. E eu nunca daria uma bobeira dessa se não fosse o Google mostrando um negócio errado. E eu tinha que descer num ponto, e desse ponto eu tinha que andar pra casa ou pegar outro ônibus. E eu não sabia chegar na minha casa. Não é que eu não sabia qual ônibus eu pegava, eu não sabia chegar na minha casa. E aí, acabou que foi o maior desespero. Eu desci e falei, eu vou tentar carregar meu celular em algum lugar aqui. Só que o bairro era residencial. O lugar que eu desci era residencial. E aí, eu olhei aonde que tinha o ponto e consegui com 1% achar o ponto. Mas eu não achei nenhuma tomada no caminho. Eu falei, agora eu sei onde que eu tenho que descer. Eu desenhei no meu caderno um mapa pra tentar chegar. Gente, eu entrei em desespero. E eu corria tanto pra não perder o ônibus. Eis que atrás do ponto de ônibus tinha uma porta. E essa portinha parecia um lugar comercial. O único lugar comercial do lugar. E aí eu entrei nesse lugar muito na cara de pau. E era um restaurante chinês. E eu comecei a chorar. Eu falei, moça, eu posso carregar meu celular aqui? Meu celular sem bateria, meu primeiro dia aqui, eu tô perdida e não sei o que. E a moça ficou tipo assim, não, aqui não pode ficar ninguém aqui dentro, porque no lugar só tinha tirado. A mulher foi muito grossa comigo. Eu comecei a chorar tanto que a moça me sentou e perguntou até se eu queria uma água. E
E aí nisso eu sentei lá, consegui carregar meu celular tipo 2%. E aí na hora que eu tava lá carregando, o meu ônibus passou no ponto. E eu falei, mano, perdi o ônibus, ferrou. Agora ferrou. Eu tirei meu carregador da tomada e comecei a correr pro ponto, porque tipo, era perto, mas não era tão perto, eu tinha que sair do lugar ainda e tal. A minha sorte foi que, além do restaurante chinês atrás de mim, tinha uma senhora pegando o ônibus que demorou muito tempo pra subir nele, então deu tempo de eu chegar correndo pra pegar o ônibus. E aí eu cheguei em casa, tão desesperada, e a minha hoje tava assim, ô Ana, você demorou. E eu tô assim, como que eu te conto que no primeiro dia de ônibus eu já consegui, meu primeiro dia de intercâmbio eu já consegui perder um ônibus, chorar num restaurante chinês, correr atrás do ônibus, perder o ônibus de novo, andar aqui, juro, era muito desespero, muito desespero. Então eu já cheguei no Honolulu com essa energia. Mas acabou que no dia seguinte foi meu primeiro dia de aula. As minhas colegas de quarto me instruíram muito qual ônibus pegar, o horário e tudo, elas eram uns amores. Então sim, gente, é tranquilo de fazer amizade no intercâmbio, a sua host family, ou na sua própria aula. Meu primeiro dia de aula em Honolulu foi uma representação da cidade, então várias pessoas chegam no mesmo dia que você, tá todo mundo na mesma situação. Então o primeiro dia, na segunda-feira, tem sempre uma reunião com os alunos novos. E foi aí que eu conheci todas as minhas amigas da viagem. Desde o primeiro dia, a gente fez tudo junto na viagem, era um grupo com 5 e a gente fazia tudo juntas. Então no primeiro dia, eu já fiz todas as minhas amizades da viagem. E aí eu comecei a minha aula, fiz amizades por lá também. Então é super tranquilo. Sobre a cidade de Honolulu. Honolulu é uma cidade muito grande e que vai te surpreender quando você chegar, porque não é o que você tá imaginando de Havaí. Eu fui para o meu intercâmbio sem pesquisar nada sobre o Havaí, sem pesquisar nada sobre Honolulu, com o meu conhecimento mundano formado em Lilo e Stitch, entendeu? Eu já cheguei lá dessa maneira e eu não sabia o que fazer lá. E quando eu cheguei em Honolulu, eu falei, meu Deus do céu, parece que eu tô em Miami. Isso que eu nunca fui em Miami. E aí eu cheguei e fiquei meio decepcionada, só que, gente, é o Havaí, não tem jeito. Aquilo é a parte comercial. O Honolulu é muito grande, é comercial, mas é o lugar mais lindo desse mundo. A ilha é a coisa mais linda do mundo. As coisas são longes, North Shore, que é a parte principal, que é onde tem a Sunset Beach, que é a praia que tem as competições de surf, onde tem pipeline, tipo, ali é o Havaí, sabe? Aquela ideia de casinha, de surf, de galera andando com prancha, de casinha, ali é o Havaí. Só que mesmo em Honolulu, no bairro que eu fiquei, por exemplo, eram muitas casinhas, era muita árvore, e é um lugar maravilhoso. Então não se assuste com o centro, não se assuste com o Waikiki, que o Waikiki é de turista que quer ficar em resort. Mas você vai sim conhecer aquele Havaí que você estava esperando. Eu me apaixonei completamente. Os passeios do Havaí são praia, não vou negar, são praias e passeios de natureza. Eu fiz muita trilha, a gente sobe lá, tem um lugar que é Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Enfim, que a gente sobe, é tipo a montanha principal que tem em Honolulu. E é a coisa mais linda do mundo. Você tem uma vista maravilhosa da cidade. Eu vou lembrar o nome. E aí tem a praia, a Diamond Head, que é a montanha. E aí tem a Diamond Head Beach, que é embaixo, que é a coisa mais linda do mundo. North Shore é um lugar que você tem que ir pra passar um fim de semana, que são várias praias. É uma costa, eu acho que são 40 quilômetros, eu acho, que eles falam que é tipo 40 quilômetros do paraíso, que são várias praias maravilhosas e, assim, é fantástico. São passeios mais calmos, são passeios de praia. É um lugar pra você ficar pouco tempo, não recomendo ser um lugar pra você ficar muito tempo, porque às vezes você pode ficar meio entediado, mas a minha amiga tava lá 3 meses e falou que não queria ir embora. Então, assim, eu acho que vai da sua percepção. O meu mês eu achei foi de boa pra eu conhecer tudo. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa também sobre guerra. Tem o memorial, que, enfim, que fala sobre a bomba, sobre tudo. É uma parte histórica muito legal. Eu também fiz aula de surf, então eu aprendi um pouco na aula de surf sobre a cultura. E também eu surfei no Havaí. Não é pra qualquer um, hein, gente? Eu surfei no Havaí. E foi uma experiência muito legal. Eu acho que o Havaí, você tá no Havaí, não é você... Não é uma coisa só física, é uma coisa simbólica. Você tá no Havaí, sabe? É diferente, lá é bonito, mas é mais bonito que lá é o Havaí, entendeu? É tipo assim, é tudo mais legal porque é no Havaí. E eram coisas tipo assim, meu Deus do céu, tô tomando um suco no Havaí. E eu juro que a energia é essa, é muito legal.
É muito maluco você pensar que você tá no meio do nada, do outro lado do mundo. É muito maravilhoso. Sobre as pessoas, lá não tinha nenhum brasileiro na escola, então eu tava sozinha lá de brasileiro. Eu descobri um brasileiro na minha última semana lá na escola, que me falaram que ele tava lá, mas eu nunca tinha visto ele, então eu não acreditei não. Falaram, não tem brasileiro aqui não, só uma ilusão. Mas ele existia, e eu conheci ele numa festa, e aí eu tava falando em português, e ele virou pra mim e falou assim, você é brasileiro? Eu falei alguma coisa, tipo, lá no Brasil... Ele, você é brasileira? Aí eu falei, sou. Aí ele começou a conversar comigo em português. A minha cabeça deu até uma bugada de tanto tempo que eu não falava em português. Mas lá não tem brasileiro de um modo geral. Então é um lugar que você vai realmente praticar o seu idioma. Achei isso muito bom. Meu idioma deu uma alavancada gigantesca. E eu recomendo muito se você quer praticar o idioma. Mas também senti um pouco de falta. Mas um mês, nada que a gente não consiga se virar. Lá é um destino caro, vale a pena falar isso. Mas eu acho que é caro como qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Eu falo isso porque eu fui pra Califórnia, então lá é caro também, então é equivalentemente caro, assim. Mas tem muita coisa legal pra fazer lá, muita praia bonita pra passear. E são lugares que, aí você fala, é praia, mas são praias diferentes. São praias muito bonitas e praias completamente diferentes. Um lugar que tem muita onda, North Shore, muita onda. Uma outra que é pra você relaxar. Uma outra que a areia é mais assim, uma outra que é mais perto disso. São várias... a ilha é formada por várias cidadezinhas, então tem várias regiões legais. Que não Honolulu. Tem... Onde fica Lanikai Beach, é um dos lugares mais bonitos que eu fui, chama Kailua, que é literalmente o estereótipo de Havaí. São casas de praia e... É surreal, gente. Fora que até a música lá é diferente, é maravilhoso. Eu recomendo muito você ir pro Havaí, se você tá querendo esse tipo de experiência mais natural, mais relaxante. Lá não vai ser um lugar que você vai ficar, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer. Lá é um lugar realmente pra você ir, pra você aceitar o Havaí, entendeu? Aceita aquela energia, aquela coisa, desacelera. E eu recomendo muito. A minha experiência foi muito boa também, porque a minha host family era incrível, a minha casa era maravilhosa, era num lugar bom, era longe da escola, mas nada que me atrapalhasse, e me rendeu várias caminhadinhas, várias coisas bem legais, perto de parques, então foi uma experiência muito legal. E pra finalizar aqui o meu conto, é claro que assim como eu cheguei no perrengue, eu tinha que ir embora no perrengue. Pra você chegar no Havaí, você precisa nada mais, nada menos do que de 3 voos, que dá quase 30 horas de viagem. Então a minha ida foi tranquila, de voo, mas a minha volta durou 3 dias. Exatamente. Eu saí de Honolulu e faria escala em Los Angeles, depois eu faria Los Angeles, Panamá, depois Panamá, Rio de Janeiro. Só que rolou? O meu voo não era conexão, eram 2 voos completamente diferentes. Então, na hora de comprar passagem, eu dei a bobeira de não conferir a quantidade, a distância de horas entre um voo e outro. Então, quando eu cheguei em Los Angeles, ele desembarcou no lugar de voo nacional e eu tinha que embarcar no lugar de voo internacional. E é muito longe. Então, eu atrasei tipo uma meia hora para chegar lá. E o espaço de tempo era muito corrido. Então isso é uma coisa que vale a pena todo mundo ver, gente, esse perrengue, pelo amor de Deus, que ninguém passa esse perrengue como eu passei. E aí quando eu cheguei, o guichê de fazer o check-in já tava fechado. Não podia fazer check-in online, mas eu não tinha nem como despachar minha mala. Só que aí eu também achei que foi uma super irresponsabilidade da empresa, que fechou o guichê muito antes da hora. Faltava mais de 1 hora pro meu voo ainda, então eles em teste não tá abertos. Daria tempo de eu embarcar, mas eu não consegui despachar minha mala e fiquei presa em Los Angeles. Aí eu liguei pros meus pais, avisei, falei, gente, vou atrasar. Amanhã eu vou ter que esperar o pessoal da empresa chegar pra eu poder ver com eles, como que eu posso fazer, como eu posso remarcar. E aí o que aconteceu foi que meu anjo salvador, Juliana, da IF, que foi a pessoa que me auxiliou em tudo, desde tudo que eu fiz como ambassador pro programa intercâmbio até a minha viagem. As 2 viagens foram ela que me ajudou, viu no meu story eu contando isso, falou, você não me avisou por que você estava agarrado em Los Angeles, eu vou resolver esse problema agora. E resolveu tudo com a companhia aérea, acabou que meu voo que era pra ser 10 horas da noite de um dia, virou 6 horas do outro dia. Então eu fiquei quase 24 horas no aeroporto de Los Angeles, fazendo tudo da vida e nada ao mesmo tempo. Foi uma experiência meio apavorante pros meus pais. E
pra mim foi uma forma de aprender. Eu falo que hoje eu fico bem em qualquer lugar, porque depois que eu fiquei quase 24 horas presa no aeroporto sem saber se eu tinha passagem, porque o guichê do voo, que era 6, abriu só às 4. Então, na verdade, o meu voo era às 8. Ele abriu às 6 o guichê. Então eu fiquei de 10 horas da noite de um dia até às 6 horas da tarde do outro dia, sem ter nenhuma notícia se eu ia conseguir resolver meu voo. Porque eles até reservaram, o pessoal da EF reservou com a companhia aérea, mas sem eu ter o meu ticket e tal. E aí eu cheguei, a mulher falou que não ia me colocar no voo, que ela tinha feito agendamento pro voo do outro dia, eu ia ter que ficar 2 dias no aeroporto. Falei, não! Já tava formada e graduada no inglês já, pra poder, ó. Falei, não, moça, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar pra minha casa. Até que eles me mudaram e aí eu consegui voltar pra casa com mais de um dia de atraso. E foi assim a minha volta pro Brasil. Tão conturbada como o meu primeiro dia, mas pra marcar muito bem a minha experiência. E eu recomendo todo mundo a ter uma experiência dessa, porque é perrengue, mas é uma coisa que vai te fortalecer de diversas maneiras. Então, de um modo geral, a minha experiência em Honolulu foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!